Olá, sejam bem-vindos ao capítulo sobre deficiência física. A definição de deficiência física, segundo o Ministério da Educação, é um comprometimento das funções motoras, da mobilidade, da coordenação motora geral, da fala. Esse comprometimento pode ser causado por lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou por má formação inata ou adquirida. Em 6 de julho de 2015, a Presidência da República decretou a Lei 13.146, chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é conhecido popularmente como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Estatuto do Deficiente. E, segundo essa lei, toda pessoa que tem um comprometimento funcional de natureza física, mental, sensorial, que é aquele que atinge um dos 5 sentidos, como a visão, a audição, ou intelectual, como o caso de um retardo mental, e esse comprometimento limite a sua participação social, impeça essa pessoa de integrar a sociedade em nível de igualdade de condições com as outras pessoas, ela é considerada um deficiente. Então, esse estatuto ele vai falar não só daquelas deficiências inatas, né, congênitas, e que vão ser carregadas pela pessoa o resto da vida, mas também pelas deficiências temporárias, que uma pessoa que tem um comprometimento de um dos membros, por exemplo, não conseguir mover uma perna, um braço, desde que isso comprometa a função social dela, como a função do trabalho ou exercício de ir e vir, ela vai ter direito a todas as características abrangidas pela lei de inclusão do deficiente na sociedade. Então, ela vai ter prioridade no atendimento, prioridade na acessibilidade, entre outras coisas, né? As pessoas elas podem ter suas funções sociais comprometidas das mais diversas formas. Então, esse Estatuto do Deficiente vai atender a todas essas pessoas enquanto elas estiverem impossibilitadas de funcionar em sociedade, né? Vamos usar a palavra funcionalidade, funcionar em sociedade em condição de igualdade com as outras pessoas. Bom, existem 4 tipos de deficiência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nós temos a deficiência visual, que é caracterizada ou pela baixa visão. Então, ela aparece de forma gradativa. Pessoas que enxergam pouco, que são os de baixa visão, até os que não enxergam absolutamente nada, que aí sim são os cegos. Tem a cegueira. A escola ela vai atuar de acordo com o diagnóstico da deficiência do aluno. Se ele tem baixa visão, ele pode trazer para a escola já óculos ou algum tipo de forma de enxergar o ambiente em que ele vive. Fora isso, a escola deve providenciar um material ampliado e colorido para esse aluno. Então, ele vai fazer um alfabeto colorido, grande, tátil, porque o tato vai auxiliar a criança a compreender aquelas letras. Pode fazer quadrados com letras e sílabas para que a criança possa manipular. Também com uma letra ampliada, também colorido e também tátil. A criança que apresentar a cegueira total, ela vai ter que ter acesso ao método Braille. Então, o material vai ter que vir em Braille, a criança vai ter que ser alfabetizada nesse sistema para que ela saiba identificar os textos em Braille. Ou seja, a escola vai ser responsável pela adaptação do material dessa criança. Quanto à deficiência auditiva, nós temos também a deficiência auditiva propriamente dita, que é
quando a pessoa ouve alguns sons um pouco mais altos, mas não o suficiente para ouvir, por exemplo, uma aula inteira de um professor. Então, a criança ela pode usar o aparelho para facilitar a comunicação com o professor, ou então ela pode usar a língua de sinais, a Libras. Se a criança optar pela linguagem de sinais, ou no caso a família optar pela linguagem de sinais, a criança precisa ser alfabetizada em Libras, então precisa ter um intérprete de Libras na escola. A questão da surdez é uma questão delicada dentro da escola e fora da escola também. Por quê? Para você ensinar um aluno com surdez, você tem alguns recursos. O primeiro recurso é o oralismo, em que a criança usa um aparelho auditivo para tentar captar o som. Se ela tiver aquele aparelho auditivo, biológico mesmo, com alguma possibilidade de captar esse som, eles colocam o aparelho e a criança é auxiliada a usar esse aparelho. Ela é auxiliada a aprender a falar e também fazer a leitura labial da pessoa que está falando. Então, esse método é o oralismo. Alguns pais, algumas famílias querem que a criança se comunique dessa forma. Nós temos o método da comunicação total, em que a família e a escola vão usar todos os recursos possíveis. Então, ela vai usar o aparelho auditivo, ela vai usar a língua de sinais, ela vai usar todos os recursos disponíveis. É um método criticado porque alguns teóricos acreditam que quando você decide usar tudo, você não aprofunda e acaba não aprendendo nenhum direito. Então, a criança acaba não aprendendo a falar, nem a ler lábio, nem o sinal, nem a língua de sinais. Tá? É um método muito criticado. E também a comunicação através da linguagem de sinais, que é mais recomendada pela educação, pelos teóricos da educação, e é também recomendada pela comunidade surda. A escola tem que providenciar um intérprete de Libras para traduzir a aula do professor para o aluno surdo. Nós devemos lembrar que a Libras ela não é uma ferramenta de tradução, ela é uma linguagem. Então, o aluno, ele dentro da escola, ele precisa aprender a língua portuguesa e a língua de sinais. E aí que a gente chama esse método de aprendizado de bilinguismo, porque o aluno vai aprender a Libras e vai ser alfabetizado em Libras. E mais para frente, no decorrer da vida acadêmica, se ele quiser ser alfabetizado em língua portuguesa e aprender a língua portuguesa, ele fique à vontade. Mas a escola vai oferecer para ele a alfabetização em Libras. Então, é muito importante que a escola converse com o aluno, com os pais do aluno principalmente, para que eles decidam qual método que vai ser usado para comunicação com esse aluno, porque é através desse método que o aluno vai aprender. E não deixar de ouvir também a equipe multidisciplinar que atende o aluno, o médico, o fonoaudiólogo e etc. Nós temos também a deficiência intelectual, que é caracterizada pelo retardo mental. É uma deficiência carregada de estigma. Historicamente, os nomes, a nomenclatura dessa deficiência sempre foi muito pejorativa, que não cabe aqui repetir, mas hoje concorda-se pela Organização Mundial de Saúde, pelo CID, né, que é um guia de nomenclatura das deficiências e de outras doenças também, né, que outras doenças não, de doenças. Mas ele ensina qual o nome adequado que a gente deve dar a distúrbios, a deficiências, a transtornos e as próprias doenças. Então, a deficiência intelectual ela é caracterizada pelo retardo mental, que ele aparece em níveis leve, moderado, severo e profundo. A criança
com o comprometimento de retardo mental leve, ela vai conseguir frequentar a escola e aprender, talvez com um pouco mais de lentidão, né? Mas o grau de adaptação que a escola tem que fazer de material e método para a criança é no mesmo grau do comprometimento, ou seja, leve. Agora, o que causa muito questionamento é a criança com retardo mental severo, profundo, frequentar a escola regular. Porque essa criança ela tem um nível de consciência questionável. E aí, o que pode acontecer? Ela é obrigada a frequentar a escola? Não. Porque, em primeiro lugar, a lei vai priorizar a saúde mental e emocional da criança. Então, se a criança está frequentando a escola, ela não está tendo acesso ao conhecimento, ela não está tendo acesso à socialização e à interação com as outras pessoas, ou seja, ela não está adquirindo nada da escola, nem a bagagem cognitiva, nem a bagagem cultural, nem a bagagem intelectual. Então, essa criança ela pode ser atendida em casa, de forma personalizada, de forma ainda mais adaptada do que poderia ser na escola, no conforto do seu lar. Isso, gente, pode acontecer com qualquer criança que tenha necessidade de ficar num hospital, de ficar acamada. A escola ao qual essa criança está matriculada, ou a escola que fique mais perto da casa da criança ou do local onde ela está internada, no caso o hospital, ela é obrigada a providenciar atendimento pedagógico para essa criança no local em que ela estiver. E ela vai fazer um planejamento especial, um plano de estudos e plano de aula especial para essa criança não deixa de ter um acompanhamento acadêmico. E por fim, nós temos a deficiência física, que é o comprometimento total ou parcial, temporário ou definitivo do aparelho motor muscular ou o sistema nervoso. Então, nós podemos observar, na apostila vocês vão poder ver isso, que existem vários tipos de comprometimento. A criança pode ter paralisado 1 membro, 2 membros, 3 membros, 4 membros, ou inferiores ou superiores, metade esquerda do corpo, metade direita do corpo, pode ter comprometimento de fala, pode ter comprometimento de locomoção, pode ter comprometimento na coluna, pode ter lesões cerebrais graves que resultam nesses comprometimentos motores, enfim, existe uma gama muito grande de comprometimentos físicos que o ser humano pode adquirir ao longo da vida ou que pode nascer com eles. Bom, antes da gente prosseguir falando de deficiência física, é importante a gente abrir um parênteses aqui para explicar duas coisas. Uma é a síndrome. O que são as síndromes e quais os tipos mais comuns na escola. E no próximo slide, nós vamos ver os transtornos globais de desenvolvimento. Por que isso? Porque a educação especial, a lei de inclusão e as salas de atendimento especializado, as salas de AEE, atendem não somente o deficiente, mas também quem tem algum tipo de síndrome e quem tem transtorno global de desenvolvimento. Muitas pessoas confundem os termos, né, os conceitos de síndrome, de distúrbio, de transtorno. Então, é importante ler a nossa apostila, porque está bem explicado o que é uma síndrome, o que é um transtorno, o que é um distúrbio, o que é uma dificuldade de aprendizagem. Então, vamos às síndromes. Nós temos uma síndrome muito comum, que é a síndrome de Down, que é uma alteração genética caracterizada por um cromossomo a mais no par 21. Então, entre os nossos pares de cromossomos, exatamente no par 21, a gente tem um cromossomo a mais, e aí a pessoa nasce com a síndrome de Down. É também conhecida a síndrome do 21.
Ela pode causar alterações motoras, intelectuais, físicas. Esse grau de comprometimento vai variar de acordo com o tamanho do cromossomo que a criança nasce. Então, o nível de aprendizado dela também vai depender disso. A síndrome alcoólica fetal, que é caracterizada por um comprometimento no desenvolvimento físico ou mental e é causado, como o próprio nome fala, pela ingestão excessiva de álcool pela mãe durante a gravidez. Nós temos a síndrome de Williams, que a criança que tem essa síndrome tem uma sociabilidade excessiva, ela é muito intensa, ela é muito ativa, conversa muito, abraça muito. Ela vem acompanhada de um retardo mental e algumas anomalias, vai depender também do nível da mutação genética. A síndrome de Tourette, um pouco mais rara, mas é um distúrbio neurológico que causa tiques verbais e motores. Então, a pessoa pronuncia palavras que ela não tem controle, não são voluntárias, certo? E a síndrome da rubéola congênita, muito importante o acompanhamento pré-natal, porque essa síndrome ocorre quando a mãe contrai o vírus da rubéola no primeiro trimestre da gestação. Isso causa anomalias mentais e físicas na criança. E a síndrome de Usher, que é um conjunto de mutações genéticas que causam deficiência auditiva e problemas na visão. Então, ela tem um problema na retina e ela tem muita dificuldade para ouvir e para enxergar. Essas as síndromes mais comuns na escola, mas pode haver mais síndromes, certo? É muito importante que o professor que tenha uma criança de inclusão portadora de alguma síndrome, que ele estude essa síndrome e as maneiras de se comunicar com essa criança e, consequentemente, de ensinar essa criança. Entre os transtornos globais de desenvolvimento, nós temos o mais comum, o autismo. O autismo, ele está entre o grau leve, moderado e severo. Mas nós temos um tipo de autismo mais leve ainda que o grau leve, que é a síndrome de Asperger. A criança é funcional, ela apresenta alguns problemas de socialização, inclusive crises, como quem tem o autismo num grau um pouco mais elevado, irritabilidade, agressividade, vai depender muito da personalidade da criança também. Mas ela não tem nenhum tipo de comprometimento cognitivo e nem de comunicação. Geralmente, são crianças que verbalizam seus sentimentos, ao contrário da criança autista, e trabalham bem as funções orais. O autismo, nós vamos falar mais em uma outra oportunidade. É muito complexo falar de autista, porque além dos graus diversos que ele tem, do leve até o profundo, ele também varia muito de criança para criança. Então, duas crianças com autismo leve, elas podem ter comportamentos diferentes, elas podem ter comprometimentos diferentes, né? Voltando às síndromes mais comuns, a síndrome de Rett, mutação genética no cromossomo X, então só aparece em meninas, e é caracterizada por um atraso mental grave e comprometimento motor. A criança com síndrome de Rett vai precisar de muito acompanhamento, de muitas adaptações, para que ela possa aprender, mas ela consegue aprender. Nós temos muitos tipos de deficiência física, nós elencamos aqui os conceitos mais comuns, mais usados, e é importante que a gente entenda a diferença deles. Por exemplo, a paraplegia e a paraparesia são perdas dos membros inferiores ou superiores. Na paraplegia, perda permanente. Na paraparesia, perda parcial, ou das pernas ou dos braços. Na monoplegia, uma perda permanente das funções de um único membro, ou um braço ou uma perna, enquanto que na monoparesia, uma perda parcial de um desses membros e de suas funções.
Já na tetraplegia, nós temos a perda permanente das funções dos membros inferiores e superiores. E na tetraparesia, perda parcial das funções dos membros superiores e inferiores, ou uma fraqueza excessiva nos mesmos que impede a pessoa de executar tarefas. Na triplegia e na triparesia, nós temos perda permanente ou parcial da função de 3 dos nossos 4 membros. Então, na triplegia, é uma perda permanente. Pode ser 2 braços, 1 perna, 2 pernas e 1 braço. Já na triparesia, nós temos uma perda parcial ou uma fraqueza excessiva de 3 dos 4 membros. Na hemiplegia, nós temos paralisia total de uma das metades, esquerda ou direita do corpo. Acontece muito com pessoas que têm AVC, que têm derrame cerebral. Então, ela tem, por exemplo, uma paralisia total do lado esquerdo ou vice-versa. Na hemiparesia, um comprometimento dos movimentos de uma das metades do corpo. Então, não é uma paralisia total, é um comprometimento, uma dificuldade. Na ostomia, uma deficiência temporária ou permanente de uma pessoa que passou por uma cirurgia para abrir caminho de um órgão interno para o exterior. Por exemplo, na colostomia, que a gente perfura, né, o intestino e coloca a bolsa de colostomia. Amputação ou ausência do membro, o próprio nome já diz, a pessoa perdeu um dos membros. A paralisia cerebral, nós temos um capítulo dedicado a ela. O nanismo, nós temos também uma condição de uma pessoa que na fase adulta ela apresenta uma baixa estatura. Não há um consenso ainda sobre essa estatura, mas menor que 1,20 m é o que é mais usado pelos médicos. E esta baixa estatura vai comprometer as funções dela. Lembre-se que a definição de deficiência envolve isso, comprometimento do exercício das funções sociais. Nós temos também membros com deformidade congênita ou adquirida. Não entra aí as deformidades estéticas ou as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções. Então, citando um exemplo, você tem, por exemplo, as pernas tortas. Isso não te impede de ir e vir. Isso não te impede de exercer qualquer movimento que outra pessoa que não tem a perna torta exerce. Você não tem uma deficiência física. Entre as causas da deficiência física, a pessoa pode adquirir essa deficiência antes de nascer, no nascimento ou depois. Então, nós temos a causa hereditária, que é uma deficiência originada de problemas genéticos, né? Ela pode se manifestar logo no nascimento ou ao longo da vida do indivíduo. A deficiência congênita, que é uma deficiência que já aparece ao nascer, provavelmente originou-se ainda durante a gestação, e ela é mais frequentemente adquirida ainda no útero, mas pode ser adquirida também ali no momento do nascimento. A deficiência congênita, ela não se dá no momento da divisão celular, que é o caso da hereditária, né? No ato da fecundação, da divisão celular, da formação do embrião, nós já temos a deficiência. Na congênita, não, ela é antes do nascimento também, mas é durante a gestação. E adquirida, que é a partir do nascimento, ao longo da vida do indivíduo, você adquire uma deficiência física, ou por lesões, traumatismos, doenças e outros fatores que a gente tem citado aqui nos nossos slides. Existem muitos fatores de risco para que a pessoa adquira uma deficiência. A criança pode adquirir uma deficiência num parto prematuro ou num trauma de um parto no tempo comum. Pode haver falta de oxigenação no cérebro causada por um trauma nesse parto. Desnutrição materna, rubéola durante a gestação, toxoplasmose, um acidente vascular cerebral ou aneurisma cerebral, um trauma na medula vertebral, processos infecciosos ou degenerativos,
artropatias, que são comprometimentos causados por doenças que danificam as articulações de forma permanente ou parcial, acidentes, desses acidentes a maioria é de trânsito, e em seguida vem os ferimentos com armas de fogo. As pessoas podem ser vítima de violência e sofrer ter uma bala atingindo a coluna ou qualquer coisa parecida. Entre os muitos fatores de risco para se adquirir uma deficiência física, a Organização Mundial de Saúde cita 5 principais. O uso de drogas, sejam elas lícitas, como é o caso do álcool e do cigarro, que podem causar inúmeros problemas de saúde, invalidando a pessoa, como, por exemplo, problemas de circulação sanguínea que podem causar amputações de parte dos membros ou de até um ou mais membros. Drogas ilícitas que causam comprometimento a longo prazo, podem causar derrame cerebral, e aí resulta em paralisia de um dos lados do corpo, uma infinidade de problemas de saúde que o uso de drogas pode trazer. Acidentes na prática de esportes, é muito importante que a pessoa procure por orientação e supervisão ao praticar qualquer tipo de esporte. Sedentarismo e má alimentação, que pode causar problemas de saúde que invalidam a pessoa. Uma rotina estressante, que também pode causar um infarto, um AVC e também invalidar a pessoa. E no caso de localidades sem saneamento básico, nós temos endemias que podem comprometer a saúde da pessoa a ponto de causar uma deficiência. Desde o nascimento, nós devemos ficar atentos ao desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. É muito importante que a gente observe se há algum sintoma de deficiência física ou mental nos bebês. Nos 3 primeiros meses, os bebês têm que apresentar todos os reflexos inatos, como reação à luz, reflexo de sucção é o principal, audição, a criança vai desenvolvendo a audição conforme nasce, posteriormente, como que é a deglutição dele, como é a mastigação, como que está a alimentação dessa criança em relação aos sólidos, se o bebê consegue se firmar, se sentar, se ele vai conseguir engatinhar e mais tarde andar. É claro que as crianças apresentam ritmos diferentes, então algumas demoram mais a andar, outras demoram mais a falar, mas é importante observar se essa criança tem tremores, se ela tem espasmos musculares e se ela apresenta algum tipo de comportamento que difere do padrão da criança, porque a criança até os 2 anos, ela apresenta um padrão de desenvolvimento. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, se ela foge desse padrão de desenvolvimento, procurar um pediatra, fazer os exames necessários, para caso haja algum problema de desenvolvimento ou até mesmo uma deficiência, isso seja diagnosticado o mais cedo possível para se iniciar o tratamento. Quanto mais precoce é o tratamento, maiores as chances dessa criança se desenvolver melhor.